Como um simples pastor de ovelhas, conseguiu se tornar o maior rei de Israel. Será que Davi foi realmente escolhido por Deus ou teria sido favorecido por circunstâncias políticas e estratégias humanas? Muitos enxergam Davi como herói, mas outros o consideram um homem cheio de falhas, capaz de grandes pecados. E afinal, como pode alguém que cometeu adultério e até assassinato ser lembrado como o homem segundo o coração de Deus? Essas perguntas acompanham a história de Davi até hoje e fazem dele um dos personagens mais fascinantes e controversos da Bíblia. Antes de se tornar rei, Davi era apenas o filho mais novo de Jessé, praticamente esquecido dentro de sua própria casa. Enquanto seus irmãos mais velhos tinham aparência forte e postura de guerreiros, ele cuidava das ovelhas nos campos, um trabalho considerado simples e sem importância. Ninguém esperava nada dele. Mas justamente aí está a primeira polêmica. Por que Deus escolheu o menor, o improvável, aquele que ninguém sequer lembrava de chamar? Será que isso mostra que Deus vê algo que os homens não conseguem enxergar? Davi não surge como um herói perfeito, mas como alguém comum, cheio de limitações, que ainda assim foi chamado para mudar a história do seu povo. A partir desse ponto, sua vida se torna uma mistura de fé, coragem, poder, mas também de erros graves. E é isso que torna sua trajetória tão real, tão humana e ao mesmo tempo tão divina. Imagine uma cena. O profeta Samuel chega à casa de Jessé, em Belém, para cumprir uma missão secreta de Deus. Ele precisava ungir o próximo rei de Israel, pois o reinado de Saul já estava condenado. Jessé, orgulhoso, apresenta seus filhos mais fortes e robustos, certos de que um deles seria o escolhido. O primeiro a se apresentar foi Eliabe, alto, imponente, com aparência de guerreiro. Mas Deus disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para o exterior, mas o Senhor olha para o coração. Um a um, os filhos passaram, mas nenhum foi escolhido. Então Samuel perguntou: acabaram-se os jovens? E Jessé, quase sem importância, respondeu: falta ainda o menor, que está apacentando as ovelhas. Davi nem sequer havia sido convidado para a reunião. Isso não soa estranho, porque uma família deixaria de chamar alguém em um momento tão importante? Será que até sua própria casa não acreditava nele? Quando Davi entrou, ruivo, de belos olhos e gentil aparência, Deus falou a Samuel: levanta-te e unge-o, porque este é ele. Ali, diante dos irmãos incrédulos, o improvável foi escolhido. Mas o que Deus viu em Davi que ninguém mais conseguia enxergar? Essa escolha levanta uma pergunta que atravessa os séculos. Será que Deus ainda hoje escolhe os improváveis para cumprir grandes propósitos? Pouco tempo depois de ser ungido, Davi ainda não era rei nem guerreiro, apenas o pastor que levava comida para os irmãos no campo de batalha. Mas foi nesse cenário que ele se deparou com o maior desafio de sua vida: Golias, o gigante filisteu. O homem media quase 3 metros, usava uma armadura pesada e desafiava diariamente o exército de Israel. Escolham um homem que lute comigo. Se ele vencer, nós seremos servos de vocês, mas se eu vencer, vocês nos servirão. Durante 40 dias, ninguém teve coragem de enfrentá-lo. Então surge Davi, jovem e sem experiência militar, mas com indignação em seu coração. Ele não aceitava que o nome do Deus de Israel fosse afrontado. Mas será que sua coragem era loucura? Afinal, como alguém sem espada ou armadura poderia derrotar um gigante treinado para matar? Rejeitando a armadura de Saul, Davi escolheu apenas uma funda e 5 pedras lisas do ribeiro. Todos riram dele, mas ele declarou: você vem contra mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Quando lançou a pedra, atingiu em cheio a testa de Golias, que caiu ao chão.
Aqui surge o debate. Foi milagre, acaso ou estratégia? Será que Davi era apenas habilidoso como pastor, acostumado a enfrentar feras, ou realmente o poder de Deus guiou aquela pedra? Após a vitória contra Golias, Davi se tornou famoso em todo Israel. O povo cantava: Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. Esse cântico inflamou o coração de Saul de ciúmes e marcou o início de uma perseguição implacável. Mas, curiosamente, no meio desse ambiente hostil, nasceu uma das amizades mais profundas da Bíblia, a de Davi e Jonatas, filho de Saul. A relação entre eles vai além da camaradagem comum. A Bíblia diz que a alma de Jonatas se ligou à de Davi, e muitos estudiosos discutem até hoje a intensidade desse vínculo. Seria apenas lealdade militar? Seria uma amizade tão rara que escapa à nossa compreensão moderna? O fato é que Jonatas, mesmo sendo o príncipe herdeiro, reconheceu que Deus havia escolhido Davi para ser o próximo rei e, por isso, arriscou a própria vida para protegê-lo do ódio de seu pai. Enquanto isso, Saul se consumia de inveja. Tentou matar Davi várias vezes, arremessando lanças contra ele e até enviando soldados para persegui-lo. Imagine viver constantemente como fugitivo, dormindo em cavernas, escondendo-se nos desertos, mesmo sabendo que você já havia sido ungido para ser rei. Será que Davi, em meio a tanto sofrimento, não questionava a promessa de Deus? Quantas vezes você também já se perguntou se aquilo que Deus prometeu realmente vai se cumprir? Esse período de fuga não foi apenas sobrevivência, mas um treinamento de caráter. Em meio à perseguição implacável, houve momentos em que Davi teve a oportunidade perfeita para eliminar Saul e acabar de vez com sua dor. Um dos episódios mais marcantes aconteceu quando Saul entrou numa caverna para descansar, sem imaginar que Davi e seus homens estavam escondidos ali dentro. Seus soldados sussurraram: "Este é o dia em que o Senhor te entrega o inimigo nas mãos." Para eles, matar Saul era a solução óbvia. Mas Davi, em vez de golpeá-lo, apenas cortou a ponta de seu manto. Depois, do lado de fora, mostrou a Saul a prova de que poderia tê-lo matado, mas não o fez. Davi declarou: "Não estenderei minha mão contra o ungido do Senhor." Aqui surge uma questão intrigante. Foi um ato de fé e reverência ou de medo das consequências políticas? Será que Davi poupou Saul apenas porque sabia que matar um rei poderia manchar sua imagem diante do povo? Esse mesmo dilema se repetiu mais tarde, quando Davi encontrou Saul dormindo em meio ao acampamento e novamente teve a chance de matá-lo. Mais uma vez, poupou sua vida. O que você faria em seu lugar? Escolheria o caminho mais fácil, eliminando o inimigo, ou esperaria o tempo certo de Deus? Essas escolhas revelam um princípio poderoso. Nem sempre a vitória vem pela força, mas pela paciência em confiar no propósito maior. A morte de Saul mudou o rumo da história. Durante uma batalha contra os filisteus, Saul foi ferido e, para não ser capturado, tirou a própria vida. Jonatas, o amigo leal de Davi, também morreu nesse confronto. A notícia devastou Davi, que chorou amargamente e escreveu uma lamentação em homenagem a Saul e Jonatas. Curiosamente, mesmo perseguido, ele jamais celebrou a queda de Saul. Será que isso demonstra grandeza de coração ou apenas uma estratégia para conquistar a simpatia do povo? Após esse episódio, Davi foi proclamado rei de Judá em Hebrom, enquanto a casa de Saul ainda mantinha poder em outras regiões. Houve anos de guerra civil até que, finalmente, todo Israel reconheceu Davi como rei. Ele estabeleceu Jerusalém como capital e unificou o reino, alcançando vitórias que trouxeram estabilidade e prosperidade. Mas aqui surge um ponto crucial. Davi foi um rei justo desde o início ou já começava a mostrar sinais de ambição e sede de poder? A fama de Davi cresceu,
Seu exército se fortaleceu e Israel se tornou temido entre as nações. No entanto, quanto maior o poder, maior também o peso das decisões. Será que o jovem pastor que um dia confiou apenas em Deus ainda mantinha a mesma simplicidade de coração agora, sentado no trono? Esse é o início de uma fase gloriosa, mas também o prenúncio das maiores provações de sua vida. Com o reino consolidado, Davi tomou uma decisão grandiosa: trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. Para o povo, a arca representava a presença de Deus em meio a Israel. A cena era de festa, música e danças, mas um acontecimento inesperado marcou esse momento com medo e reverência. Quando os bois que carregavam a arca tropeçaram, Uzá estendeu a mão para segurá-la e imediatamente foi fulminado por Deus. Aqui surge uma polêmica que ecoa até hoje. Por que Deus puniu alguém que parecia apenas querer ajudar? Seria justo matar um homem por um gesto aparentemente inocente? Esse episódio mostra que, para Deus, obediência é mais importante do que boas intenções. A lei havia sido clara. Ninguém deveria tocar na arca, a não ser os levitas consagrados. Mas será que isso significa que nossos esforços humanos, por mais sinceros que sejam, não têm valor se não estiverem alinhados com a vontade divina? Davi ficou abalado. Por um tempo, temeu levar a arca adiante, mas quando percebeu as bênçãos que acompanhavam o lugar onde ela estava, reuniu coragem e a trouxe a Jerusalém com grande celebração. O povo se alegrou, e Davi dançou diante do Senhor com todas as suas forças. Porém, até nisso houve críticas. Sua própria esposa, Mical, o desprezou por se expor daquela maneira. Será que adorar a Deus com intensidade nos expõe a críticas até hoje? No auge de seu reinado, Davi experimentou a queda mais grave de sua vida. Enquanto seus exércitos estavam em guerra, ele permaneceu em Jerusalém. Numa tarde, ao passear pelo terraço do palácio, viu uma mulher muito formosa tomando banho. Era Batseba, esposa de Urias, um dos seus guerreiros mais fiéis. A partir desse momento, o homem que antes era conhecido pela coragem e devoção se deixou dominar pelo desejo. Davi mandou buscá-la e se deitou com ela. O problema ficou ainda mais sério quando Batseba engravidou. Para esconder o pecado, Davi tentou manipular Urias para dormir com sua esposa, mas ele se recusou por lealdade aos companheiros que estavam em batalha. Então, em um ato frio e calculista, Davi ordenou que Urias fosse colocado na linha de frente para morrer. O rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus, agora era também adúltero e assassino. A pergunta que muitos fazem até hoje é: como alguém tão amado por Deus pôde cair tão fundo? Será que Davi acreditava que sua posição de poder o tornava intocável? Esse episódio nos confronta com uma dura realidade. Nenhum ser humano, por mais ungido ou chamado que seja, está imune ao pecado. A história não termina aí. O profeta Natã foi enviado para confrontá-lo, e as consequências seriam devastadoras. Mas será que haveria perdão para um pecado tão grave? O pecado de Davi com Batseba trouxe consequências profundas, não apenas para ele, mas para toda a sua casa. O profeta Natã declarou: a espada nunca se apartará da tua casa. A partir daí, a família de Davi mergulhou em tragédias e conflitos. Seu filho, Amnon, violentou a própria meia-irmã, Tamar. O irmão dela, Absalão, tomado pela ira, matou Amnon em vingança. O palácio de Davi, antes símbolo de vitória, tornou-se cenário de dor e divisão. Mais tarde, Absalão se rebelou contra o pai, conquistou parte do povo e tentou tomar o trono. Imagine a dor de um rei que precisa enfrentar o próprio filho como inimigo. A guerra civil foi cruel. Embora Davi pedisse que não fizessem mal a Absalão, o jovem acabou morto em combate, deixando o rei arrasado. Em lágrimas, Davi clamava: meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em teu lugar. Mas será que o amor paterno apagava sua responsabilidade? Muitos se perguntam:
Davi foi um grande rei, mas teria falhado como pai? Essas tragédias mostram que o pecado traz marcas que nem mesmo a realeza consegue evitar. Davi foi perdoado por Deus, mas não ficou livre das consequências. Isso nos leva a refletir até onde nossas escolhas pessoais podem impactar não apenas nossa vida, mas também a de toda a nossa família. Nos últimos anos de sua vida, Davi já não era mais o jovem pastor ousado, nem o guerreiro destemido. O peso das batalhas, das perdas e dos pecados havia marcado sua história. Mesmo assim, ele continuava sendo lembrado como o homem segundo o coração de Deus. Seus salmos, cheios de arrependimento, confiança e adoração, ainda hoje tocam milhões de pessoas. Quem nunca se sentiu confortado ao ler o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Apesar de suas falhas, Davi deixou um legado que ultrapassou seu reinado. Deus prometeu que de sua linhagem viria o Messias, o Salvador do mundo. E séculos depois, Jesus Cristo nasceu como descendente de Davi, cumprindo essa promessa. Isso nos leva a refletir. Por que Deus escolheu justamente alguém tão imperfeito para estabelecer uma linhagem tão sagrada? A resposta pode estar no fato de que Davi nunca deixou de reconhecer sua dependência de Deus. Mesmo nos momentos mais sombrios, ele se quebrantava e buscava perdão. Talvez o que o tornava segundo o coração de Deus não fosse a ausência de pecado, mas a capacidade de se arrepender e voltar-se ao Senhor. E aqui fica o grande gancho. Se Deus pôde usar um homem como Davi, cheio de falhas e quedas, será que Ele também não pode usar a mim e a você para cumprir seus propósitos? Agora eu quero ouvir você. Qual parte da história de Davi mais chamou sua atenção? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque sua opinião é muito importante e pode inspirar outras pessoas também. E não se esqueça, se inscreva no canal para acompanhar mais histórias bíblicas poderosas como essa, cheias de lições que transformam nossa vida.